Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um momento de reflexão, de análise sobre algum texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que eu tenho em mãos. Vou compartilhar com você um texto bastante conhecido, uma imagem bastante conhecida por aqueles que são leitores da Bíblia, que está registrado no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, os 6 primeiros versículos, que conta a história do vaso do oleiro, que você conhece, você que lê a Bíblia conhece. Se você não conhecer, vai ficar conhecendo agora. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa palavra é muito interessante, muito preciosa, porque aqui o Senhor revela a Jeremias uma situação em que Deus queria mandar uma mensagem ao povo de Israel naquela época, e ele fala com o profeta Jeremias, com o seu servo, dizendo: vem, desce à casa do oleiro. E Jeremias viu diante dos seus olhos o oleiro fazendo um vaso sobre a roda. Eu acredito que a maioria dos irmãos já viram alguma cena de algum oleiro fazendo vaso sobre a roda, onde ele põe um pedaço de barro e vai moldando, trabalhando com as suas mãos com habilidade, ele vai fazendo, dando forma a um vaso, né? E ali estava o oleiro trabalhando, Jeremias viu aquele oleiro trabalhando, fazendo seu vaso ali sobre as rodas, sobre aquele instrumento que vai virando para poder dar forma nas mãos do oleiro, até que de repente aquele vaso já quase pronto caiu ao chão, escapou da roda, caiu ao chão e quebrou-se, né? E o oleiro abaixou, pegou aquele monte de barro, aquela porção de barro que ele estava fazendo o vaso, agora sem forma, virou uma massa informe novamente, e ele colocou sobre a roda e começou a refazer o seu trabalho, e aí sim saiu um vaso perfeito, né? E Deus pergunta a Jeremias: eu não posso fazer isso com o povo de Israel, como fez esse oleiro, reconsertando, reconstruindo? E a mensagem que nós tomamos dessa palavra é a seguinte: Deus tem todo o poder de refazer qualquer coisa. O Senhor nosso Deus tem o poder de criar e fazer as coisas do jeito que Ele quer. E assim chegamos nós nesse mundo, cada um de nós, né? Chegamos nesse mundo vivendo uma vida da forma que queríamos, seguindo os nossos caminhos, porque não tínhamos a orientação do Evangelho durante um tempo, não tínhamos a orientação da Palavra de Deus. Alguns talvez nasceram em lares onde seus pais, seus avós já serviam o Senhor. Isso é muito bom. Mas muitos de nós somos como esse vaso que o Senhor mostrou na mão do oleiro, que escapou, caiu, se quebrou. Porém, a mensagem que eu quero compartilhar com você é o poder regenerador que existe nas mãos de Deus, o poder restaurador que existe nas mãos do nosso Deus. Seja qual for a situação, em qualquer área da nossa vida, Deus pode restaurar qualquer coisa, Deus pode fazer mudanças, Deus pode
reciclar novamente tudo aquilo que está errado. E nesses dias, Deus nos deu uma bênção maravilhosa, que é através de Jesus Cristo. A nossa restauração hoje é através de Jesus Cristo, através da obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue puro para perdão dos nossos pecados. Ele deu a sua vida humana, expirou na cruz do Calvário para nos trazer grande salvação. Muitas vidas ao longo dos anos têm sido transformadas pelo poder regenerador que há na obra realizada por Cristo Jesus. E como vaso na mão do oleiro que se quebrou, caiu ao chão, quebrou-se em pedaços, ele amassou a massa novamente e refez. Esse é o poder que Deus tem nas suas mãos. Ele pode refazer qualquer vida, ele pode refazer qualquer situação, ele pode regenerar a sua saúde, ele pode transformar a situação que você vive numa transformação diferente, abençoada por ele. Por isso, essa é a mensagem que eu passo para você, a mensagem que Jeremias, o profeta, lá naquela época, ele presenciou naquela visão que ele teve, vendo o oleiro que fazia o seu trabalho, o seu vaso, quase perfeito, quase pronto, quando escapou das suas mãos, caiu ao chão e se quebrou. E Deus viu aquele oleiro pegar aquela porção de barro, colocar em cima da roda novamente, modelar novamente e fazer um vaso muito melhor e muito mais bonito do que o primeiro que ele estava fazendo. Assim acontece com a minha vida, com a sua vida. Deus, através de Cristo Jesus, ele transformou as nossas vidas e ele tem poder de transformar a sua vida que me ouve. Eu não sei qual a experiência que você tem com Deus, que você tem com Jesus, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus tem todo o poder para transformar qualquer situação. O poder regenerador, o poder transformador das mãos de Deus são grandíssimos, são grandiosos. O nosso Deus tem todo o poder, toda a condição de transformar a sua vida. Deus pode retirar essa doença que tem abatido o seu corpo, tem tirado a sua saúde. Deus pode tirar essa tristeza que está em seu coração e colocar alegria, porque diz a Bíblia que a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida humana, ali nos estertores do sofrimento, ele nos trouxe vida, ele nos trouxe transformação, ele nos trouxe bênção. Por isso, em Jesus está o poder regenerador do Senhor Deus. Através de Jesus Cristo podemos ser regenerados, transformados, como um vaso na mão do oleiro que se caiu e quebrou-se. Talvez você alguém se sinta nessa oportunidade como aquele vaso quebrado que caiu das mãos do oleiro, quebrou-se todo, perdeu a sua forma, perdeu a sua beleza, mas hoje eu te digo, em nome de Jesus Cristo, seja regenerado pelo poder de Deus, seja regenerado, transformado pelo poder que há em Cristo Jesus, que deu a sua vida na cruz do Calvário. Por isso, nós vamos orar mais uma vez. Eu não sei qual a situação que você está passando, qual a situação que você está enfrentando, mas de uma coisa eu sei: Deus tem nas suas mãos todo o poder regenerador e transformador para fazer da sua vida uma bênção, por Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, nós vamos orar mais uma vez. Eu convido você a me acompanhar nessa oração, apresentando diante de Deus no seu coração, na sua alma, a sua necessidade, aquilo que você precisa. Talvez uma cura de enfermidade, a restauração da sua saúde, talvez a solução de um problema. Não sei qual é a causa, mas Deus pode todas as coisas. Não haverá para o Senhor coisa demasiadamente difícil ou impossível. Vamos orar, feche os teus olhos, me acompanhe nessa oração e receba a bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome de Jesus por essa pessoa, por essa vida que me acompanha nessa oração. Não sei onde essa pessoa se encontra e de que forma ela está
se encontrando nesse momento, talvez enferma, talvez numa situação de problema, de desafio, de angústia, de dor. Ó Deus, em nome de Jesus, alcança este enfermo, esta enferma, e traz libertação, traz cura para o seu corpo físico. Senhor, se alguém está em grande aflição de alma, no seu coração, no seu espírito, Senhor, em nome de Jesus, alcança com teu poder. Revela-te, Senhor, pela tua misericórdia, por amor do teu nome. Revela-te essa pessoa, essa família, esse lar. Eu oro a Ti em nome de Jesus, porque eu creio. Alcança essa vida que representa um lar, uma família, uma situação. Eu te peço, abençoa pelo Teu poder. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Você crê? Jesus disse assim: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Creia, receba e tome posse da bênção, porque Deus ouve e responde a oração, porque Ele é grandemente misericordioso, e no nome de Jesus nós temos acesso à presença do Pai Celestial. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um bom restante de dia. E eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, Deus te abençoe e nos permitindo, Senhor, até a próxima.